Boa noite, gente. Para quem tava com saudades e cobrando meu boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma live da série O Poder da Reinvenção. Hoje nós vamos conversar sobre o importante meio de se comunicar. E quando ele é aperfeiçoado, quando ele é bem aplicado, gente, ele é um importante instrumento, uma ferramenta poderosa para conquistar resultados positivos, para alcançar seus objetivos. Nós vamos falar sobre esse importante meio de se comunicar, que é a oratória. E para conversar com a gente, ele já está aqui, inclusive, e para não perder tempo, explorar esse conteúdo vasto, né? Porque pelo currículo dele, ele já é um mestre do assunto, né? Nós vamos conversar hoje com o professor Antony Arroio. Deixa eu convidá-lo logo aqui. Peraí. Vamos explorar esse vasto conteúdo do professor. Um momentinho, deixa eu... Pronto. Deixa eu dar aqui uma boa noite ao doutor Henrique Seixas, subdefensor-geral do Consegue me Estado de ouvir? Pernambuco. Adri aqui entrando. Boa noite, professor. Seja bem-vindo à série O Poder da Reinvenção. Muito obrigado, fico muito feliz em estar aqui contigo. Primeiramente, vamos agradecer aos céus, ao universo, que nos propiciou essa oportunidade. E, em segundo, agradeço a você, que me assustou, demorou para entrar, eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Era Isso é importante que a conexão. gente fique atento. É verdade, mas olha, eu digo sempre assim, nós estamos numa era ainda mais tecnológica, na verdade, usando essas Pois não. ferramentas, mas eu digo, gente, muita gente fala assim, coloca muita expectativa no tecnológico, e a gente vê que falha, porque eu entrava e caía, eu digo, Jesus Cristo, eu vou avisar a ele que eu estou aqui, até porque eu que agradeço, gratidão, por esse agenda, esse horário livre na sua agenda, porque quem lhe acompanha, né, nós nos conhecemos através das redes, né, sociais aí, essa importante ferramenta de comunicação, não é verdade, de conhecimento também, enfim, quando bem utilizada, né, para levar informação responsável sempre. E assim, eu me tornei fã, porque eu sempre procuro seguir justamente pessoas que espalhem conteúdos que contribuam para a evolução, seja humana, na parte pessoal, profissional e social. E lhe acompanhando, professor, eu fiquei fã pela sua vasta experiência, pelo seu currículo, pelos seus vídeos, já aprendi muito. E eu disse, gente, eu vou ser ousada e convidá-lo para fazer uma live comigo. Eu preciso explorar esse conteúdo. E aí nós E eu fiquei muito ficamos, né? feliz com o teu convite. Encontrando esse aí. Eu sei que uma live vai ser pouco, mas aí quem quiser, gente, quem for entrando, e as pessoas também que vão assistir ao vídeo depois, né? Porque aí fica gravado. Graças a Deus aí Isso. nós estamos conseguindo gravar, porque muitas pessoas ainda estão, né, nas suas atividades, mas sempre aqui na série, professor, a gente tem uma grande visibilidade pós também. Algumas pessoas conseguem acompanhar durante, outras depois, mas sempre levando aquela informação. E por isso surgiu o poder da série, o poder da reinvenção. Porque é uma palavra que tem tudo a ver com esse novo normal que a gente ainda vive, né? Essa pandemia, enfim. E aí é justamente trazendo informações responsáveis, sabe? A verdadeira comunicação, que realmente preencha com responsabilidade, com ética e com aprendizado, troca de experiência, Sem dúvidas. né? Conteúdos para as pessoas. E, gente, vou parar de falar e vamos começar a explorar ele.
Só um pouquinho. Bem, você, por gentileza, faça perguntas no decorrer do nosso bate-papo, porque, veja bem, a interatividade é bastante importante na comunicação. E, às vezes, a gente esquece algumas coisas e, numa pergunta, recordamos e temos mais informações a contribuir, a compartilhar. Então, toda vez que você quiser, fale alguma coisa, pergunte alguma coisa. E os teus seguidores, eu peço que façam o mesmo. Não há problema de interromper. Olha, professor, eu vou dar licença, não tem problema, tá bem? Inclusive, depois eu dou uma dica de como nós podemos, numa apresentação, não perder o fio da meada. Muita gente me fala, professor, eu não posso parar de falar na minha apresentação, porque depois eu não sei onde eu estava. Sabe, é uma questão de treino, é uma questão de organizar a tua apresentação. Eu tenho aqui um pequeno roteiro que eu preparei, claro, para não ficar só na cabeça. Claro que as perguntas que virão eu não sei, mas você tem que estar preparado com um pequeno roteiro para ter um início, um meio e um fim. Está me ouvindo bem? Super bem, gente. Vocês aqui, olha, escutaram. Vão entrando. Se vocês estão gostando... Peça ao pessoal para clicar no coraçãozinho aí, para poder subir o coraçãozinho. E outra para coisa, chamar pessoas, clica no balãozinho, convida, para a gente ter mais gente aqui hoje. Exatamente. Chamando as pessoas aqui para compartilhar, gente. Aprendizado, troca de experiência, conhecimento nunca é demais. Não é isso, professor? Muito bem. Vamos lá, então, gente. Ele é meu colega de profissão. Olhe um pouco do currículo dele. Ele é jornalista, ele é bacharel em Direito, ele já passou mentor, ele já é professor, né? Já passou por 49 países, ministrando aulas, cursos, na maioria deles. Ele já morou, meu Deus, em Cuba, Israel, Portugal, né? Tem um assunto aqui que se tornou especialista, que sou apaixonada, que é PNL. Né? É uma das grandes descobertas, assim, chaves aí, eu digo, da sobrevivência e vivência humana. Tá? E ele, depois de muito tempo, tem como um propósito hoje colaborar, eu posso dizer assim, professor, ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida, né, em evolução, participando desses conteúdos. Então, gente, sigam, compartilhem aí, tá, o professor, porque todo dia é um conteúdo novo para se aprender. Eu digo isso de verdade. Professor, e hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre uma ferramenta super importante da comunicação. E eu começo lhe perguntando o seguinte: o nosso tema é justamente a importância da oratória no cotidiano, certo? Mas, certo, diante dessa vasta experiência de currículo, especializações, como foi que a oratória lhe chamou a atenção? Como foi que despertou esse olhar, tá? Para ser um mestre, né? De oratória. Muito boa pergunta. Qual a necessidade, né? Primeiro, para depois a gente começar justamente a importância da oratória, enfim, discorrer o tema. Legal. Primeiramente, eu quero mandar aqui uma boa noite para Lisboa, que está aqui nos assistindo lá em Portugal, o professor Urpia, historiador. Também quero mandar um abraço para o pessoal aqui de Salvador, que também já está aqui, a senhora Aruze, são professores aqui da UFBA. E vou dizer o seguinte, minha querida Amorim, eu era tão tímido, que uma ocasião organizaram para mim uma festa, e para minha surpresa, e não foi uma boa surpresa, no final dessa festa me convidaram para ir ao palco e falar alguma coisa. Esse é o bicho-papão. Então não preciso continuar. Né? Foi. Aí, quando eu chego ali na frente daquele povaréu, para falar alguma coisa e não saiu nada, claro que algumas palavras eu consegui, mas não foi legal. A partir desse dia, eu morava na Alemanha, em Berlim, onde morei 20 anos, e eu pensei, agora eu vou aprender a falar em público. E o meu primeiro curso sobre isso foi com programação neurolinguística em alemão, nos anos 80, quando eu comecei a aprender um pouquinho da programação neurolinguística. Eu não utilizo nas minhas divulgações a palavrinha PNL ou a programação neurolinguística, porque
ela foi assim, digamos, virou carne de vaca, digamos assim. A coisa ficou muito fácil de ser colocada. E teve cursos presenciais que, no final do dia, depois eu falar de que 120 ferramentas da programação neurolinguística, um aluno levanta e pergunta, professor, cadê a programação neurolinguística? Gente. Então, isso me ensinou o quê? Fico caladinho, passo as ferramentas, a pessoa sai dali transformada, sem perceber. Acredita no que eu estou lhe dizendo. Eu tenho testemunhos de alunos que terminaram o curso, foram embora pensando assim, para que eu vim aqui? Não aprendi nada. E 2 dias depois, numa situação a qual não estava habituado a responder, respondeu, deu show e depois caiu na realidade. Foi lá no curso que eu aprendi. Eu tive um caso de um aluno que passou o dia comigo um sábado, com mais 40 alunos numa faculdade. Na semana seguinte ele retornou, era uma outra turma, pediu para dar um depoimento. E eu, na minha ingenuidade, disse, pode dar o depoimento, sem perguntar nada. Esse menino levantou, hoje ele é doutor, ele fez doutorado na Alemanha. Esse menino, esse aluno, na ocasião, tem uns 10 anos isso, ele começou a falar e disse, gente, quando eu saí daqui no sábado passado, eu saí pensando o que eu vim fazer aqui. Perdi meu dinheiro, não aprendi nada, não sei fazer nada. Quando ele começou a falar isso, eu pensei com meus botões sentado diante dos alunos. Lascou, ele vai acabar com a minha aula. Aí ele disse assim, mas espera aí que eu tenho algo a dizer. Na segunda-feira seguinte ao curso, nós tínhamos que apresentar o TCC. E eu já sabia que eu não ia dizer nada, porque todo mundo sabia que eu não tinha a menor chance de apresentar nada. E quando eu cheguei lá, eu comecei a explicar para os meus colegas o que fazer, os gestos, como olhar para os professores. E uma colega disse assim, já que você sabe isso tudo, por que você não apresenta? Em tom de desafio. E ele fez a apresentação, deu show, tiveram notas maravilhosas e ele veio dar esse testemunho. Que até naquele dia do curso ele era tímido, não fazia nada disso e depois do curso ele conseguiu fazer esse trabalho. Ou seja, ele recebeu as informações, as ferramentas da programação neurolinguística, sem saber que eu estava fazendo isso. O grande segredo é esse. Você passa, a pessoa capta, recebe, fica na cabecinha, fica no cérebro e ela vai utilizar no momento certo. Esse é o segredo de passar a programação neurolinguística. Não é fazer uma divulgação para cá e para lá. Você tem que estar distraído. Se a pessoa vem com o espírito, vou aprender programação neurolinguística, cadê a programação? Cadê a programação? Essa é a minha experiência pessoal. Portanto, eu uso a programação neurolinguística em todas as minhas aulas, mas sem dizer que eu estou usando. Claro que está aí no meu currículo, eu sou professor também de programação neurolinguística, mas é só para você entender. E hoje, o que nós queremos falar? Normalmente, Amorim, quando nós falamos em falar, ou aprender a falar, ou em timidez, nós sempre pulamos diretamente para o medo de falar em público. É verdade. E eu descobri que 80%, quiçá até mais, dos meus alunos não querem falar em público. Eles querem ter a chance de falar com o vizinho, com a vizinha, com um colega de trabalho, querem na escola perguntar ao professor as suas dúvidas, querem chegar numa padaria, e você sabe do que eu estou falando, e ver aquele monte assim de pães ou doces, escolher um daqueles doces e dizer assim, é aquele ali que eu quero. Aí o atendente pega o que está do lado. E a pessoa tímida não consegue se expressar, não consegue dizer nada, pega aquele pão, aquele doce que a pessoa colocou no saquinho de papel, vai para casa se remoendo, dizendo, não era esse que eu queria. Então, essas pequenas coisas do cotidiano é que nós vamos trabalhar aqui um pouquinho hoje. Nós temos que, para falar em público, primeiramente, nos libertarmos dessas pequenas, digamos, dificuldades, que eu não chamo de bloqueios. Bloqueio é um pouquinho mais à frente disso, tá? Então, o que é importante para nós? O que fazer para deixarmos de lado essa timidez? Eu tenho mais casos. Por exemplo, há quem chegue num ponto de ônibus
tem um pedacinho de papel escrito para onde vai e não tem a coragem de perguntar a ninguém, porque é tímido, porque tem vergonha, qual é o ônibus, para onde ir, e acaba passando horas ali, perde o horário, porque não se atreve a falar. Gente, tá passando um filme na minha cabeça, professor, porque às vezes não, na maioria, você pensa logo no grande, num todo, e esquece das etapas até lá, para quando chegar lá ser consistente, né? É verdade. Claro. É perfeito. Por exemplo, Amorim, se você faz um curso na faculdade, na universidade, por exemplo, Direito, quantos anos nós temos que estudar Direito? 5. 4 anos. 4. Quantos anos não... É 5, 4, né? São 8... são 4 anos com mais 2 anos de especialidade, de aprimoração, depois você faz mais um curso, pós-graduação, depois, se quiser, vai fazer um doutorado, etc. Então, nós passamos estudando para fazer um curso de advocacia ou de direito durante 6 anos, quiçá 8. Aí vamos ter que ter mais alguns aninhos de experiência para sermos considerados um bom advogado. Com oratória. Por que um curso de oratória só pode durar 8 horas e naquelas 8 horas a pessoa tem que estar transformada? Por isso que eu digo, você pode em 8 horas ter as ferramentas para perder a timidez, mas não para ser um bom palestrante. Isso é mentira. Para ser um bom palestrante, quem está na área como eu há 25 anos e você que está aí há não sei quantos anos, sabe muito bem das dificuldades que nós temos. E temos que trabalhar muito, e ler muito, estudar muito. E treinar não é? muito. Fiz um curso e já sou palestrante. Mentira. É verdade. Quem faz essa propaganda é charlatão. Ninguém, a menos, claro, se você disser assim para mim, olha, vamos falar um nome aqui conhecido, um artista, por exemplo, Antônio Fagundes. Se você anunciar que Antônio Fagundes fará uma palestra, não tenho dúvidas que vai vender todos os ingressos, que vai ser uma palestra lotada de gente, e ninguém vai querer nem saber se ele vai estar sentado, se ele vai estar em pé, se ele vai segurar o microfone. É Antônio Fagundes. Mas uma pessoa como eu, um professor, para se apresentar, ele precisa saber o que ele vai apresentar e como se apresentar. Então, querida, são muitos anos de trabalho. E você não começa falando em público, você começa falando dentro do elevador do teu prédio. Quantas pessoas nós conhecemos que sequer dá bom dia no elevador por estar encabulado, Muitas. Com medo que alguém responda e diga alguma coisa também. É verdade. Eu sei de alunos que vai na feira livre, São Paulo tem muitas dessas feiras livres, Porto Alegre, Salvador, Recife, e as pessoas querem comprar frutas, e às vezes não querem aquela fruta que está ali, é outra que está mais ali atrás, ou que ainda está na caixa, enfim, e ficam receosos de se expressarem, de dizerem assim, gente, é aquela ali que eu quero. Você está pagando e não está dizendo o que quer. Tem gente que entra no restaurante e come sempre, né, a mesma coisa. Exatamente. Come sempre a mesma coisa, não tem coragem de perguntar o que é isso, o que é aquilo. Então, nós precisamos trabalhar desde o início. Vamos trabalhar primeiramente, porque o curso ele começa, claro, com essa base, vamos perder a timidez de se comunicar. Em seguida, vamos nos comunicar com pessoas que estão ao nosso redor. Quem hoje está em nosso redor? Por exemplo, uma reunião do síndico, dos condôminos com o síndico. Nós sabemos que é um problema. Mas, enfim, quem se expressa nessas reuniões? São as pessoas que querem ter mais acessibilidade às vantagens do edifício, enfim, não sei. Muitas vezes você quer chegar ali e quer falar dos problemas que você observou, das dificuldades que você tem observado, tipo assim, alguém joga o lixo fora do horário. Isso são regras do edifício, são regras hoje da maioria dos municípios das grandes cidades. Mas tem quem simplesmente joga o lixo fora do horário. Isso cria um certo atrito aos moradores, quando não multa pela própria prefeitura. Então, você quer falar, quer levar esse problema, mas não leva por timidez. Agora, como uma pessoa dessa vai falar em público? Por isso que eu digo a você, todas as vezes que se fala em timidez, se fala imediatamente falar em público. Meu Deus do céu, antes de eu falar em público,
Deixa eu fazer a minha compra na padaria e ter a coragem de dizer assim, olha, não é esse pão que você pegou, não. É o que está do outro lado, está do teu lado direito, está do teu lado esquerdo. Por exemplo, quando você entra na casa de carnes e você vai falar com o magarefe, que é o açougueiro, tem gente que fica olhando para o açougueiro assim, meio que tímido, e quando ele olha para a pessoa olha para a carne. O segredo na hora de comprar carne é você olhar na feição, isso é comunicação, na feição do magarefe, do açougueiro, da pessoa que está lhe atendendo. Porque se você perguntar assim para ele, meu caro, esta carne, olhando para ele, esta carne, esse músculo dianteiro, que é o que eu gosto muito, esse músculo dianteiro está bom, ele não precisa responder, basta que ele faça uma pequena expressão facial. Se ele fizer isso, lábios fechou, bem rapidamente. É isso aí. Fez isso, já vai para outra, porque aquela ali não é a carne que você quer. Já deu o recado, né? Não é que esteja podre, ela já não é nova, já está velha. Então, as pessoas precisam aprender isso. E é nessa hora que você tem que dizer, não, essa eu não quero. O senhor está me pegando essa carne, essa não é a que eu quero outra. Então, a nossa relação com a timidez está nesse aspecto. Aí você me pergunta, como resolver isso? Era a minha pergunta. Porque eu vou lhe dizer. Pronto. O senhor falou Pois muito não. bem aí. Me chama de você, porque nós somos colegas. Você, então, pronto, eu respeito. Aí, essa coisa mais Mas aí você faz mais velho do que eu já sou. Vamos lá. Não, tá bom, então. Um doutor, tô falando aí, uma coisa mais assim. Tranquila. Às vezes as pessoas confundem muito. Eu vejo aí muita gente fazendo muita propaganda sem conteúdo de nada, né? O que tem, infelizmente, porque a comunicação, para mim, é um alicerce. Eu sempre falo isso, sempre repito isso. Do desenvolvimento humano e social, sabe? Ela é o ponto. Você só educa comunicando, você só tem saúde comunicando, você só conquista, na verdade, enfim, evolui utilizando alguma forma de comunicação. E eu sou apaixonada. Mas aí essa parte assim, e muitas prometem e não cumprem. Outra, pensa num todo. Eu tenho uma frase, uma afirmação que eu amo, assim, eu digo, gente, comunicar não é só falar, não é utilizar um meio de comunicação, não, porque nem toda fala comunica. Quando eu falo toda fala, pode ser um gesto, pode ser um olhar, pode ser uma expressão. Eu digo por experiência própria. E essa pergunta, eu vou dizer, como é que resolve isso? Eu tenho uma facilidade, assim, da comunicação, porque às vezes acontece isso. Tem gente que é tímido, tem gente que fica... E eu também já fui assim. Eu nem queria fazer jornalismo. O teatro me ajudou muito. Assim, eu fui fazer artes cênicas, aí foi quando eu fui despertando, enfim. Botei jornalismo até... vou botar isso aqui para falar muito, para aprender a falar muito. E aí foi. E aí fiquei uma tagarela. Mas, assim, tem gente que é tímido. Mas o meu caso... Eu tinha essa facilidade de comunicação, assim, de chegar até de oi, tudo bom. Mas eu tinha dificuldade de ser assertiva. Isso até para falar em público. Muita gente às vezes me empurrava. Não, Dani, tu és desenrolada. Eu tô falando, vai lá, fala. Tu no chão te fala, tu olha no olho, não sei o quê. E aí é que eu digo, essa importância que você falou desse caminho, dessas etapas. Porque às vezes eu tinha facilidade de dizer oi, tudo bom, mas às vezes não dizia nada com nada. Sabe? Eu não conseguia organizar as ideias assim. Eu não tinha essa oratória. Aí você, não, vou falar sobre isso. Eu falo, eu chego aqui, sei lá. Gente, o que eu falava não passava mensagem consistente. Eu queria que falasse sobre isso também. Porque eu vejo isso muito dos meus colegas, sabe? E aí, para estar fazendo até uma live dessa, as pessoas perguntam, Dani, tu tem facilidade? Gente, eu ligo, eu boto a expressão, eu me preparo, por mais que eu tenha espontaneidade, entendeu? Mas eu tenho uma noção do que eu vou falar, do que eu vou... Até para estar aqui comentando. Senão eu vou ficar... E aquilo robô, ping-pong. Como é seu nome? Mora onde? Não sei o quê. Fica uma coisa mecânica. A propósito, Amorim, você está em que lugar do Brasil? Recife, Pernambuco. Eu ia falar, esse sotaque aí não tem em outro lugar, que eu adoro esse sotaque de Recife. Que legal! Eu estive aí muitas vezes, eu tenho alguns bons amigos aí na faculdade, inclusive daí. Mas depois a gente fala sobre isso. Tá bom. Amorim, veja, dentro desse raciocínio, eu inclusive aqui hoje
Se der tempo, a gente fala sobre isso. Existem pessoas que pensam, eu sei falar. São os mais difíceis de entenderem que a comunicação não é só falar que nem maluco, blá, 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 blá. Existe um momento em que você tem que calar e escutar o outro. E quem fala demais, quando ele para de falar, ele só para porque o outro já está quase batendo nele. Dá um tempo que eu quero falar também. E a pessoa para de falar, mas não escuta. Ela continua refletindo no que ela vai continuar falando. É verdade. Então, uma conversação tem dois lados. Tem o lado de quem está falando e tem o lado de quem está escutando. Depois é o inverso. Se você não escutar, como é que você vai saber o que o outro está precisando? Começamos por aí. Então, nós temos o lado muito importante da comunicação, que é a escutatória. Que você já ouviu falar sobre isso, com certeza, de que alguém falou isso, Rubens Alves. Todo mundo quer fazer curso de oratória, todo mundo quer falar, mas ninguém quer fazer um curso de escutatória. Então, se eu não escuto o que você tem a dizer, como é que eu vou saber responder adequadamente? Eu fico só na minha ideia. Eu fico falando o tempo todo. Estou achando que estou lhe convencendo, estou achando que estou lhe, enfim, fazendo algo positivo e na realidade não estou. Porque você conhece pessoas assim também, que falam demais. E às vezes a gente pensa assim conosco, meu Deus do céu, essa figura não cala essa boca, não aguento mais. Você nem está lembrando, nem pensando no que a pessoa está falando. Portanto, nós que estamos nesse comando temos que ter a sensibilidade de entender o que significa a escutatória. E aí entra o quê? É a escutatória doméstica. Se eu não ouvir a minha esposa, se eu não ouvir o meu marido, se eu não ouvir os meus filhos, se eu não ouvir os meus pais, ou seja, escutar, eu estarei perdido dentro da família. As pessoas dizem assim, você com certeza conhece quem diz assim, ninguém me ouve, ninguém me escuta, minha esposa não me ouve, meus filhos não me escutam. Normalmente, quem se atreve a se expressar desta maneira é porque não tem o ato de escutar ninguém, porque é uma situação recíproca. Nós precisamos passar essa mensagem. Olha, fala que eu te escuto. Tem até uma brincadeira aqui nesse estado, porque havia aqui um político que botava escuta em tudo quanto era lugar para escutar os seus inimigos políticos, para saber o que eles estavam falando. Era nos telefones, tudo ilegal. E um dia descobriram isso tudo, aí saiu essa brincadeira, porque havia um programa aí na televisão, fala que eu te escuto. E ele fazia isso. Exatamente. Sacana. Mas, enfim. Então, nessa comunicação, o que é de importante aqui é eu saber qual é o teu desejo. Vou te dar um exemplo prático. Há casais que passam 15, 20 anos juntos e não conseguem se comunicar adequadamente. Eles não expõem os seus desejos. Então, para que você me entenda, eu tive depoimentos de alunos e teve um casal já velhinho que até disseram assim para mim, professor, não chame aquele casalzinho ali para vir falar aqui na frente, porque senão eles vão embora. Tá bom. Isso é uma estratégia minha muito legal. No meio daquilo tudo, como você sabe, todos nós temos as nossas células espelhos, os nossos neurônios espelhos, e quando alguma pessoa começa a levantar e falar, a outra levanta e fala, os nossos neurônios começam também, meu Deus, eu também quero levantar, eu também quero falar. E esse casal, ele começou também, tanto ela quanto ele, a se mexer, e eu percebi, eles querem falar, mas eu não vou chamar. Até que chegou um momento, já com 6 horas de curso, que eles não aguentaram e quiseram falar. E ele levantou para dizer alguma coisa, e quando ele chegou na frente para começar a falar, e começou a se expor, ela começou a chorar. Aí ele perguntou, minha querida, está chorando por quê? Aí comove todo mundo, né? Todos que estão ali presentes, eram 26 alunos, eu não esqueço. Num pátio, veja você, num pátio de um prédio, porque a sala principal estava ocupada e nós fizemos ali mesmo, onde era a churrascaria, as cadeiras todas ali, foi legal pra caramba. Bom, aí ela começou a chorar e disse, isso que ele está fazendo é o sonho dele há 40 anos. Levantar e falar para as pessoas, há 40 anos. Aí quem ficou emocionado fui eu, porque eu sou um professor, e tem uma situação dessa. Aí ele disse, vem você para cá, que você também quer falar aqui. Aí ela levantou e falou. E nessa onda, olha o detalhe, ela disse a ele, você sabe qual é o meu maior desejo?
dormir do teu lado da cama. Eita! Gente, olha a loucura. E ele responde para ela, há mais de 20 anos que eu penso nisso, mas eu não queria te magoar. Falta comunicação. Total. Parece uma bobagem. Você sabe o que as mulheres dizem para as amigas? Agora vai uma pequena brincadeira. Olha, o meu marido só come espaguete. Eu tenho que todo domingo fazer macarrão. Todo domingo, faz 27 anos que eu cozinho macarrão aos domingos. Presta atenção. O marido fala para os amigos, cara, eu não aguento mais comer macarrão aos domingos. A minha mulher só sabe cozinhar macarrão, ela não faz outra coisa. Falta de comunicação. Gente, que ruído. E eu digo sempre, cuidado que se ele comer o macarrão da vizinha, olha que ele não come mais o teu. Fica ligada, troca ideias, pergunte, porque com o passar do tempo as pessoas têm outros desejos. Então, aquele desejo, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30, quando eu tinha 40, ele vai mudando, a gente vai aprimorando, queremos outras coisas. E isso faz parte da comunicação, do relacionamento doméstico, aonde eu começo a minha tranquilidade, a minha paz, dentro de casa. E se eu não souber me comunicar com as pessoas que estão comigo, como é que eu vou me comunicar com os outros? Amorim, é muito fácil falar com as pessoas por aqui que estão lá em Portugal. É muito simples você fazer uma live, para quem sabe, e conversar com as pessoas do Brasil todo. O difícil é você conversar com as pessoas que vivem com você dia após dia, hora após hora. Esse é o nosso grande desafio. Entender quem está do nosso lado, entender quem está conosco. Não é simples assim. Nós pensamos muito, eu quero falar em público. Tá, como é que você fala com teu filho? Ou nem fala? Como é que você fala com a tua esposa? E quando eu digo falar, é escutar também. Quer ver uma coisinha? Para refletir, todos que estiverem nos assistindo, assistirem depois. Se você estiver andando pelas ruas da cidade do Recife, que há lugares ali com muito movimento, aí você pega o teu celular, o teu aparelho celular, e você está distraída, olhando o teu aparelho celular, mexendo, e bate, dá uma trombada com alguém assim, ó. Pau! Qual é a tua primeira reação naquele momento? Eita, não olha por onde anda. Você pede desculpas. Ô, desculpa. Olha, né? desculpa, Assim, olha, não percebi, eu não estava olhando. Não é verdade? É verdade. No geral, as pessoas normais, a menos que você esteja muito louca, você vai começar a brigar. Mas, do contrário, no geral, as pessoas, desculpe e tal, passou, tchau. Tá. Qual é a tua reação quando você bate com alguém dentro da tua casa? O que você diz quando você tromba com o teu marido, quando você tromba com teus filhos, quando você tromba com teus pais? Qual é a tua reação? Não me responda, só reflita. Porque se dentro de casa a reação for outra, tá tudo errado. Eu tenho testemunhas que disseram assim, eu mando logo para aquele lugar, tá cego, não vê para onde anda, não. Pronto, a minha reação foi, eita, tá olhando não. Então, querida, se dentro de casa a gente não tiver, como é que eu estou bem para me relacionar? Como é que eu vou chegar no elevador e dizer um bom dia sorrindo? Que é uma outra experiência. É verdade. Muita gente, eu chego e digo bom dia. Tá, me explica aí como é que você diz o bom dia. É assim, a pessoa está olhando para o elevador. Quando o elevador chega, entra, cabeça para baixo, vira de costas e diz bom dia. Ninguém responde. Agora, antes de entrar, todo mundo ali olha para aquelas pessoas e diga bom dia, que ninguém responda, todo mundo te ouviu. E entra, para ver se não vai ter uma reação para ter bom dia. No dia seguinte, se for o mesmo prédio, a mesma coisa. Você vai ver que é o hábito, as pessoas começam a dizer bom dia. Agora, aquele bom dia de churuco, aquele bom dia de quem nem quer dar um bom dia, quem é que responde? É verdade. Isso é comunicação. Eu acho que agora, para resolver... acorda, a gente tem uma das armas assim que eu faço é chegar no espelho. É tão repetido isso, né? Mas tem um poder. Bom dia, Dani. Pronto. Ali, eu sei que eu posso ter qualquer dificuldade. Eu já saio no resto da minha casa assim. É um exercício. Ótimo. Excelente. Então, para começar você a perder essa timidez, você já tinha feito essa pergunta e eu enrolei até agora. Mas vou te responder. Isso tudo que eu falei tem a ver com você raciocinar, refletir e entender.
A oratória nossa de cada dia. Quando eu desperto, imediatamente eu começo a me comunicar. Seja com Deus, seja comigo, seja com a pessoa do lado. É imediato. Meu cérebro não para. Eu acordo e começo. Eu estou me comunicando. Agradecendo aos céus, falando com quem esteja do meu lado ou comigo mesmo. A partir daquele minuto, eu não paro mais de me comunicar durante o dia inteiro, até eu retornar para aquela caminha para descansar. Tudo vai depender do primeiro momento. Agora você vai enxergar melhor aí quem está entrando, quem está vindo. Muito bem. Você fica fazendo assim, não enxerga nada. Eu estou o tempo todo aqui percebendo, não está enxergando nada, mas tudo bem, deixa quieto. Ainda bem. Então, quando eu desperto, quando eu acordo, a minha primeira reação deve ser, enquanto eu estou espreguiçando, ou despreguiçando, como a gente quiser, que ninguém deve levantar correndo sem fazer isso. Eu estou agradecendo e, ao mesmo tempo, eu estou conversando comigo o seguinte: hoje, o meu dia será tão maravilhoso que nenhum desses que eu passei será tão bom como o de hoje. Nada, absolutamente nada vai me tirar do sério. Eu terei um dia maravilhoso. Acredita, você começa a ordenar para o teu cérebro o que você quer que aconteça, e não o contrário. Porque a gente viaja na maionese, o cérebro joga um monte de historinha e você se envolve com essas historinhas e acabou a conversa. Está na hora de você dizer assim: epa, acabou o papo, quem manda aqui sou eu. Eu não quero pensar nessa asneira, eu quero pensar em coisas boas. E para começar o dia hoje vai ser maravilhoso. Eu quero sair daqui e dar show. Eu quero ser uma boa pessoa. Maravilha. É logo de cara. Aí você chega no espelho, como você falou, que eu achei ótimo, dá o teu bom dia sorrindo, você tem um sorriso contagiante, contagia a si mesmo, dê aquele bom dia lindo e maravilhoso e diga para si mesmo: hoje será um dia maravilhoso, nada vai me atrapalhar. E acredita, se surgir algum momento, alguma situação que você queira se chatear, o teu cérebro vai te lembrar e vai dizer: pá, peraí, hoje não. Deixa isso para amanhã. Se você quiser ficar chateada, fica amanhã. Só que no amanhã você vai de novo dizer a mesma coisa. Então, começamos logo pela manhã a nos comunicar. E a comunicação conosco é a mais importante de todas. É quando eu começo a enxergar e a entender o seguinte, Amorim: onde é que eu posso ser melhor? Posso ser um pai melhor? Eu posso ser um esposo melhor? Eu posso ser um colega melhor? Enfim, eu começo a analisar a mim mesmo, isso chama-se autoconhecimento, eu começo a entender como eu ajo, eu começo a descobrir como eu sou, para começar a superar essa pequena timidez, para começar a superar esses pequenos bloqueios. Eu tenho que pensar diferente para agir diferente, porque senão, querida, os anos vão passar, e quando você tiver 70 anos... você vai olhar assim no espelho, vai ver aquela imagem de quando você tinha 20 e vai dizer assim: olha, perdão por eu não ter vivido a vida que você queria. Então, é importante que a gente comece a pensar em mudanças reais. Onde é que é o picuinha, gente? Nós estamos numa época de mimimi pra caramba, é tudo mimimi, não se pode falar nada. Toda a gente fica incomodada com tudo. Nós temos que entender que somos seres humanos e errar, às vezes, pode acontecer. Qual é o problema? Agora, se cada vez que eu vier aqui, por exemplo, vou na igreja, ao invés de eu refletir sobre mim, como eu posso ser melhor, na saída da igreja eu fico observando se o sapato do cara que está sentado ali na frente está limpo, se o cabelo da mulher ali do lado está bem penteado, ou o carrão que aquele cara chegou. Gente, que porra, desculpa, o que eu vou fazer num templo espírita? O que eu vou fazer numa igreja? É isso mesmo. Por isso que eu não vou, querida, eu reflito comigo mesmo. Então, a comunicação doméstica, a comunicação do dia a dia, ela está nisso. Então, você teve hoje o início de uma aula de como eu começo a trabalhar a mim mesmo para ver mudanças. Como é que eu... Veja, nós estamos aqui há 1 hora, você fala, não é 1 hora. Veja aí você, para não perder, que eu quero que você salve depois disso tudo aí, que eu quero ver. Falta um minutinho só, vendo? Você passou. Mas pois é, eu não sei que hora fecha. Fecha mesmo às 8, né? Fecha mesmo às 9? Hã? Ele para às 9?
Para mesmo às 9 horas? Daqui a pouquinho, então, um pouquinho antes, você, falta 2 minutos. Então, para encerrar, querida, eu trouxe aqui muita coisa para falar. Nós íamos falar da oratória do cotidiano, como é que eu converso comigo mesmo. Ninguém me ouve, escutatória, fala mais, mas não ouve. Enfim, de qualquer maneira, nós conseguimos desenvolver um pouquinho. Mas quiçá, se 5 você... minutinhos, professor. Tranquilo. Você acredita? Tem sim. Pode falar. Então, pronto. Essa comunicação que nós temos com outras pessoas é para fazer com que a gente reflita sobre nós. Nós temos o hábito de ficar olhando os outros. E como disse Sigmund Freud, o meu amigo Zig, austríaco, que escrevia em alemão, claro, se a língua é alemã, o que ele dizia? Quando Antônio fala comigo e fala mal do João, eu fico sabendo mais do Antônio do que do João. Quando eu observo em alguém um defeito, antes de apontar o dedinho, eu tenho que refletir se aquele defeito não está comigo. Porque, normalmente, nós enxergamos no outro o nosso defeito. É verdade. E você sabia que quando eu vivo fazendo isso, eu passo a ter o medo, eu passo a ter a timidez, eu passo a ter o receio de me expor, porque eu fico pensando, gente, aquele cara é louco, ele paga o maior mico fazendo aquilo, e eu faço igual e não notei. Eu preciso absorver essa ideia para entender como eu ajo para mudar o que eu quero mudar em mim, porque ninguém muda ninguém. Na próxima live eu vou até te explicar como fazer isso. Tem uma história linda e maravilhosa, mas demora mais que 3 minutos, que como eu faço para mudar o meu ambiente. Sem discutir com ninguém, sem dizer a ninguém, muda, não precisa mudar nada. Quem muda somos nós conosco mesmo. Existe aqui uma estratégia muito legal, sem discutir, sem brigar, sem nada, simplesmente atuando de forma diferente. Se você diz ao teu filho, olha, não faça isso que eu vou lhe castigar, e ele faz e você não castigou, já era, filha. Claro que eu não estou dizendo que você castigue o teu filho, eu dei um exemplo agora aqui, tá certo? Olha, se você continuar desse jeito, a mesada já era, mas a mesada ele tem, ele continua fazendo aquilo. Então, se eu quero resultados diferentes, como disse Einstein, eu preciso atuar de forma diferente. Com nossa relação, a nossa relação de pensamento, de comunicação, é essa. Se eu me acho tímido e não faço nada para mudar, vou morrer tímido. Sabe quantas vezes um cara vai para casa, me perdoe agora essa explicação esdrúxula, quantas vezes um jovem de 18, de 20, de 30 anos vai para casa se masturbar, porque ele não teve sequer a coragem, numa festa, de dizer assim para aquela moça que olhou para ele a noite inteira, oi, não precisa mais do que isso, oi, você que é mulher sabe, quando a mulher está olhando para o cara e quer dar um papo com ele, não precisa ser intelectual, você chega ali, oi, e ela diz, oi, e acabou a conversa, começa ali. Mas o cara não tem coragem. Vai para casa fazer o quê? Fazer o que ele está habituado, porque ele não chega em ninguém. Sem falar no trabalho, que ele deixa de fazer, sem falar nas boas amizades que ele poderia ter, por falta de dialogar. Essa historinha da timidez. Olha aí a importância da oratória. Professor, pode ir falando, porque ele vai avisando aqui. Você tem certeza disso? Que outro dia eu peguei uma live, viu? Fiquei chateado. Então, vamos lá. Então, nesse caso de você querer mudanças, é como eu estou lhe dizendo, acordei de manhã e eu começo a refletir sobre o meu dia, e antes de eu ficar imaginando que vai dar tudo errado, porque eu tenho uma história linda sobre isso, né? Se o cara acorda e acha que vai dar tudo errado, começa a dar tudo errado mesmo. Isso já é uma ferramenta, então, importante, assim, para ter uma boa, assim, já facilitar para uma boa oratória, é isso? Claro, você precisa ter a cabeça totalmente tranquila, porque imagina, se você diz assim, vai dar tudo errado, e logo cedo você já discute com teus filhos, você discute com a tua esposa, você discute com todo mundo, como é que você vai se comunicar? Diga para mim. Horrível. Então, você precisa ter a paz espiritual, e essa paz espiritual é dentro da tua casa. Claro, porque nós sabemos, Amorim, está cheio de gente, olha, você sabe. Por exemplo, se você trabalha numa empresa com muita gente, se você frequenta uma irmandade onde tem muita gente, nós fazemos o papel do bonzinho. Todos nós mentimos e todos nós fazemos o papel do bonzinho. Nós não mostramos a nossa realidade.
Você, às vezes, descobre que fulano bateu na esposa, que fulana deu uma facada no marido, aí você diz, como é que é possível? Aquela mulher parecia tão simpática. Poxa, aquele cara, todo cheio de sorriso, sempre legal. Por quê? Porque nós não observamos as pessoas. Também tem essa, que é escanear o cidadão, a cidadã, para você começar a observar gestos e tal, que não é hoje, é outro dia. Mas, enfim, se eu não estou atento com isso, eu passo batido, as pessoas não percebem. Inclusive, dentro de casa. Meu filho não faz isso. Pior que faz. A minha filha, você acha que a minha filha, ela estava na casa da colega. Que o cômico é que a mãe e o pai dizem assim, o filho, que é homem, pode dormir na casa da namorada. Não tem problema. Mas a minha filha, não. A minha filha tem que ficar em casa. Eu não entendo isso, velho. Eu não entendo. Já começa uma oratória horrível dentro da própria casa. É verdade. Então, se eu não tenho essa observação, se eu não tenho isso, o que vai acontecer? Querida, uma jovem senhora com 16, com 17 anos, está cheia de vida, cheia de vontade. Você vai dizer que ela não vai topar, não vai fazer? Vai. Tem que bater o papo, trocar ideia para dizer assim, minha filha, na hora de fazer, faça certo. Na hora de fazer, saiba como. No mínimo, orientá-la, para que não haja problemas posteriores, tipo enfermidades, tipo um filho que não é combinado, que não estava se esperando. Agora, tudo isso é diálogo. Claro que nós avançamos um pouquinho, além daquilo que eu queria falar, que é com relação à comunicação do dia a dia dentro de casa. Isso já são soluções familiares, que eu sei que muitas famílias no Brasil acabam se desestruturando por falta de conversar. Você sabe que hoje os pais não têm tempo para mais nada. Trabalha a mãe, trabalha o pai. Muitas dessas crianças ficam com a babá, ficam com a empregada doméstica, que são pessoas maravilhosas, mas elas vão estar aprendendo com quem? Com elas. Aí um dia você pergunta para o teu filho o que ele acha, por exemplo, da família, ele começa a contar uma história, assim, mas peraí, essa história não é nossa. Como não? Ah, é da empregada, é da secretária, é da babá. Enfim, nada que seja ruim, mas não é aquilo que você espera. Por quê? Porque nós estamos ausentes em busca dos recursos daquilo que nós sequer precisamos. A maioria das coisas, na verdade, é isso, é supérfluo, mas e daí? Você quer o quê? Você quer uma televisão no quarto, você quer uma televisão na sala. Aí você sai do quarto, vem para a sala, aí você sai da sala e vai para a cozinha, tem que ter a televisão na cozinha. Gente, a televisão nos deixa doente, acredita. A televisão é uma cultura passiva. Tudo que eu vejo lá é como aqui, ó, a imagem está pronta, nós estamos falando, eu não tenho que pensar muito, eu estou lhe vendo, você está falando, a televisão vê a imagem pronta, meu cérebro não trabalha, porque eu já estou vendo tudo, deve estar top life, Anthony é amor, uxa, que bom. Tá aí, aí. O meu abraço à nova Jess, aí, olha, Estados Unidos está aqui nos assistindo, viu? Também quero nova mandar Jess. Um abraço também aqui, quem entrou também, manda. Lá de Massachusetts. Também. Ó, que bom. Muito bom. Olha aqui, entrou também é legal. Da Flórida. E aí o pessoal foi entrando. A TVI Produções também. Um grande abraço, gente. Que maravilha. Olha que eu estou preocupado que você não vai salvar essa live, viu? Ai, meu Deus. Eu vou. Veja bem, eu não sei o horário. Você começou às 20h12 ou às 20h10 minutos. Exatamente. Vamos botar mais uns É uma hora certinho, não é isso? Mais uns 3 minutinhos. Então, disso tudo que nós estamos falando, eu quero saber. Você tem alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Porque senão nós não vamos parar mais. A gente vai ficar aqui até amanhã. Está uma delícia essa troca de experiência. Mais uma vez, obrigada. Mas, assim, tem tudo a ver com o tema. Porque muita gente, como nós voltamos lá no início, né? A gente pensa logo no todo, no público. E deixou bem claro aqui que a boa oratória começa com o que está perto de você. O próximo, né? O íntimo, né? A sua realidade. Daí para você ir construindo para um todo, né? Tudo faz parte de um todo. A escuta como é importante, né? Muito mais. E aí eu queria saber, assim, tem mais alguma dica, assim, técnica? Tem. Eu até anotei aqui, para facilitar. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, eu tenho que começar a me aceitar. Uma das grandes dificuldades que faz com que a pessoa não se sinta bem é porque se acha gordinha. Quando eu era menino,
Gordinho era sinal de boa saúde. Pô, o gordinho tá beleza. O magrinho tinha que tomar biotônico Fontoura, que era para engordar, porque hoje em dia tá uma loucura isso. Então, nós temos que pensar que eu tenho que começar a me aceitar, que é uma situação, você como mulher sabe disso, que tem mulheres que não têm coragem de ir numa praia porque tem uma banhazinha, uma gordurinha a mais. Outras não colocam um vestido com maior degote porque tem o seio não sei o quê. Enfim, eu estou falando das mulheres porque as mulheres demonstram mais isso, mas o homem é a mesma coisa. Então nós temos que nos entender no sentido de aceitar. Vamos nos aceitar, tá certo? Primeira coisa. E como é que eu me aceito? Descobrindo quem eu sou. Fazendo essas análises. Poxa vida, do que eu tenho medo? Né? Porque o medo, ele faz parte da nossa trajetória. O homem não vive sem medo. Todos nós temos algum medo. Agora, medo de se comunicar, eu posso escolher outro medo. Eu tenho medo, por exemplo, de sofrer de uma enfermidade ruim. Eu tenho medo, por exemplo, de ficar sem dinheiro, sei lá, alguma coisa. Mas não essa situação de comunicação, porque a comunicação nossa, a nossa comunicação, ela é inata. Nós nascemos com isso. E diga-se de passagem, até os 3, 4, 5 anos, nós falamos pelos cotovelos. Todo mundo acha engraçado uma criança falando. Só que depois, com 3, 4 anos, a gente começa também a perguntar. E aí começa a mamãe falar, cala a boca. E o pai diz, fica quieto, menino. E o tio vem, fica na tua aí. E a gente já começa a ficar... né? Como se fala. Exatamente. Depois vem a escola, com 6 anos e alguma coisa, a professora, a mesma coisa, dá para você ficar calado aí? Pronto. Aí quando chega na adolescência é uma timidez só. Então hoje nós temos que entender, qualquer pessoa, eu estou me referindo agora às pessoas um pouquinho já com mais de 20 anos, os adultos, vamos começar a enfrentar os nossos medos, esses que eu estou me referindo agora, essa situaçãozinha besta de não falar com as pessoas, de não aproveitar a oportunidade. Eu conheci um cidadão aí de Recife, querida. Ele subiu num avião para o Rio de Janeiro. Sabe quem sentou do lado dele? Alceu Valença. Ele é fã do Alceu Valença, assim, loucamente. Ele voou do Recife ao Rio de Janeiro sem dizer uma palavra ao Alceu Valença. Você acha que se ele tivesse dito ao Alceu Valença, meu cara, eu sou teu fã, vamos trocar uma ideia aí, vamos fazer uma foto, uma selfie, que ele não faria? Você acha que o Alceu Valença não faria isso? Com certeza faria. Quem conhece Alceu. Pois o camarada chegou em casa de volta, uma semana depois, e disse aos filhos, vocês não imaginam com quem eu voei para o Rio de Janeiro. Gente... Meu pai, o que você pegou? Falou, não falei nada, fiquei calado o tempo todo. O cara adulto já, com seus 40 anos. Gente, olha aí. São depoimentos feitos dentro de salas de aula. Perfeito, professor. Outra coisa, para que você não fique complexada, é começar a comparar. Eu não me comparo. Eu sei que nós temos aí uma infinidade de excelentes professores, caras muito bons, e eu não me comparo. O máximo que eu faço é assistir às aulas para aprender mais. Agora, me comparar, querida, jamais. Eita, porque não adianta, todos nós somos únicos. Somos únicos, nós não temos que nos comparar. Eu posso até imitar pessoas, nós sabemos que há pessoas que começaram imitando e que são sucesso total, como é o caso do Tom Cavalcante, que é um exemplo, mas ele acaba tendo o seu próprio jeito, o seu próprio estilo. E eu ensino isso no curso. Quer imitar alguém? Imite. Até você adquirir aquelas propriedades e mesclar com aquilo que você é, porque nós temos que ser nós mesmos. Ai, perfeito. Temos que continuar fazendo as nossas mentirinhas. Não é verdade? É verdade. Então, isso é uma evolução a qual nós vamos indo devagarinho, porque se eu te passar todas as informações em um único dia, você não vai captar tudo. Gente, essa evolução você tem que ir treinando. Não falamos assim, nós não falamos ainda de como treinar para você perder essa timidez, porque tem treinos para isso. Você deve fazer esses treinos. Eu não vou dar tempo hoje, não dá tempo de falar. As pessoas não vão captar. De novo, então, para outra live? Pode, claro que sim, vai ser uma satisfação enorme. Eu quero mais, porque eu já estou aqui. Agora vamos começar às 8 horas, porque o pessoal fica aí me chateando. Professor, você vai entrar, não vai entrar? O que está acontecendo? Que é o hábito das 8 horas. Eu imagino que você tivesse aí tido um probleminha, você já explicou que foi a internet. Esses dias eu também tive, mas foi para entrar no Zoom. O Zoom complicou minha vida aqui. Ainda bem que eu era só um participante.
A gente pode marcar até, tipo, não sei, às 8, é um horário bom, 7h30, enfim, não tem. O horário não importa, o importa é que marcou, a gente começa. Então você vai ver o dia que você pode ir. Eu Certo. amanhã vou fazer uma cirurgia aqui no dente, não sei como é que eu vou ficar, e eu tenho uma live amanhã, de qualquer jeito, vou ter que tomar um remédio aí, não sei, vamos ver. De qualquer maneira, eu quero lhe agradecer pelo convite, olha, você vai perder a live. Quero agradecer pelo convite, muitíssimo obrigado, fico à tua disposição. Qualquer dúvida que essas pessoas tenham, é só entrar no meu Instagram, Prof. Antony Arroio. Também está no Instagram, também, no Instagram não, no Facebook, também está na minha página do YouTube. Qualquer dúvida é só buscar. Salva, que o pessoal já está gritando aí, ó, vai passar, vai passar. Eu vou salvar. Encerra e salva. Tá bom, eu quero agradecer Encerra também. E salva. Boa noite, foi maravilhoso. E vamos sim continuar. Gratidão, viu? Valeu, Parabéns querida. Um abraço, pelo muito obrigado. conteúdo. Um abraço. Valeu. Tchau, gente. Muito obrigada também para quem participou e, por favor, divulguem, né, professor? Vai ficar salvo agora e divulguem. Salve. Pode Salve. deixar. Tchau. Tchau, querida. Tchau. Eu tô aqui. Salva.